Bem, meus queridos amigos, hoje estamos na questão 67 do Livro dos Espíritos. Só faltam 1000 para a gente acabar. Rapidinho. Oi, Gláucia. E a questão número 67 perguntou à espiritualidade o seguinte: a vitalidade é atributo permanente do agente vital, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe impulsão da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Não é muito simples, né, essa ideia que ele passa, né, de que a vitalidade funciona porque o corpo existe, ou o corpo existe porque aquele agente vital está ali dando vida a ele. E a gente imaginar que, apesar de, lá no início do início, da origem de tudo e qualquer coisa que se possa imaginar, ser a mesma, as diferenças características próprias para que ele possa funcionar como se deseja são diferentes. E quando ele diz que um não pode funcionar sem estar ligado ao outro, é como peças de uma engrenagem mesmo, né? Pelo menos eu imagino assim, que precisam estar realmente interligadas e juntas uma com a outra para que o todo possa funcionar. É como uma máquina, com cada pecinha bem integrada e relacionada com a seguinte, para que a sequência funcione, né? E, então ele fala aqui, né, do agente vital, do fluido vital, do princípio vital, da vitalidade em si. E me faz pensar, não sei o que o Miramês vai dizer depois, né, que todo esse corpo, esses órgãos que a gente tem, seriam matéria, de certo ponto, viva, mas não com a vida como a gente entende na Terra. Para ter essa vida como a gente entende, que a gente vive, ela precisa se unir a esse agente que vitaliza essa matéria, que faz essas células que formam os órgãos, acabam formando os sistemas e o corpo, funcione como tem que funcionar. Eu fiquei pensando aqui, aí você vai poder me explicar melhor. Quando a pessoa morre, vamos lá, o fluido vital desaparece, ou não sei. E outra coisa, mas os órgãos, não dizem que os órgãos ainda continuam tendo sei lá, uma existência, ainda funcionando de alguma forma, algumas células ainda, até realmente o corpo, entre aspas, morrer? Ou entre aspas, não, efetivamente morrer? Tipo assim, é como se alguns órgãos ainda tivessem a vitalidade, mas, sei lá, a essência já tivesse ido embora? Não sei. Não, entendi o que você está falando. É aquela questão que já deve ter sido falada aqui em outras épocas, a gente já viu em outros livros, que
das pessoas que antecipam, né, entre aspas, a sua morte, ou sofrem mortes de certa forma violenta, em que ela morreu para nós, né? Ela está morta, mas o corpo dela ainda tem esse fluido vital, que é justamente o que aqueles espíritos vampirizadores vão atrás nos cemitérios, para sugar esse princípio vital, essa força vital, para que eles possam se sentir vivos durante aqueles momentos. Então, sim, isso você está levantando, apesar da gente ter morrido para o mundo, né? Não, fulano morreu. O nosso corpo pode ainda ter vitalidade. O coração não bate, as células não realizam mais as reações químicas que deveriam fazer para a continuidade do organismo, mas tem esse fluido vital ali que mantém, como ele disse, a vitalidade está na união desses dois elementos. Enquanto ela não for desfeita, a vida, né, ou a vitalidade, como ele explica aqui, continua existindo. E isso só acaba quando realmente essa união é totalmente desfeita. Então, a gente pode desencarnar, mas o nosso corpo, de fato, só morre quando todo esse princípio, esse agente vital, é extinguido do nosso corpo material. Até tudo isso ser gasto, digamos assim, né, tem vitalidade ali e pode-se dizer, por determinados aspectos, que haveria vida, mas não como a gente entende. Uhum. Agora, só pegando esse gancho que você falou aí, veja só que coisa interessante. Isso é para toda a natureza, tá? Por exemplo, você tem uma floresta, você derruba aquela floresta, mas o fluido vital daquelas árvores continuam lá. Quem tem visão do outro lado consegue ver a floresta tal como era. Entende? Porque aí o corpo da árvore que a gente utiliza para fazer trabalhos para alimentar o nosso próprio corpo. Mas o fluido vital também tem em tudo permeia, como ele fala, tudo está envolvido nesse fluido vital. Hoje em dia, para nossa concepção, fica um pouco mais fácil entender, porque existe a bateria. Por exemplo, você tem uma bateria e tem um celular. Aquela bateria acaba, o celular para de funcionar, ele morre, tal como é o corpo físico. Só que naquela época eles não tinham essa concepção da bateria, dessa energia, como hoje em dia nós temos, né? E só para botar uma pimentinha nessa sopa, para ficar mais apimentado, veja só, a gente está falando de fluido vital, que coisa complicada. Sabe o que me passou na cabeça? O nosso armazenamento, cara. Nessas minhas viagens que eu faço no passado, tudo que vocês estão vendo aqui fica gravado em um super, hiper, mega HD. A cor, o céu, tudo que você está sentindo, e mais os objetos que estão ao teu redor, e mais o teu pensamento. É muito HD, cara. Isso aí está dentro da gente. Não sei como é que faz, que eles fazem vir à tona. E como é que é armazenado esse trilhões e trilhões de informações? Né? É só isso que eu queria falar. Mais um mistério. Vamos lá. O agente vital. A vitalidade desenvolve-se quando irradia em um corpo, impulsionando-o para o movimento. No encontro do corpo com ela, expressa-se a vida. Por isso é que dizemos sempre que a vida é movimento. O espírito também é vida. Não obstante, ele alcança valores maiores que a própria vida, que ainda poucos conhecem. O tempo falará mais adiante sobre alguns tesouros da alma, quando em plena ascensão. Para melhores deduções sobre a força vital em um corpo, pode-se analisar uma corrente elétrica quando aciona um motor e faz mover um maquinário. Ela, ao chegar, dá vida, porque faz mover os aparelhos antes inertes. Pode-se observar o feto no seu ambiente gerador.
com poucas semanas, recebe uma corrente vital que o faz mover-se, de sorte que o coração, ainda um rudimento desse órgão sagrado, começa a bater, impulsionando assim o fluxo sanguíneo, permitindo aos órgãos em formação um estado saudável, em diligência ativa na formação do corpo. Sem esse agente vital, não pode haver vida, e ele, sem a matéria, não pode encontrar a expressão da própria existência para a visualização dos homens. O espírito ainda tem muitos corpos, bem desconhecidos na ciência humana. Os mais estudiosos já entendem que existem, sem, contudo, compreender seus objetivos, e mesmo suas organizações e trabalhos junto à alma. Cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades, de acordo com a elevação dos homens, sem, contudo, abalar a estrutura de conhecimento de cada um. Tudo deve ser gradativo, para que o mal não grace e a consciência não se altere. Esperamos que, com o decorrer do tempo, a própria ciência dos homens se interesse pela ciência do espírito e a estude com sinceridade. Aí, vamos encontrar muitos instrumentos com capacidade de receber os valores das revelações espirituais. Essa é a nossa alegria, de nos confundirmos com os seres humanos nas suas necessidades e falar-lhes frente a frente, com todo o desembaraço. A vida, assim, ficará mais fácil para os que se revestiram de carne. A força vital pode decrescer em um corpo, e este ficar desprovido do magnetismo animal, falecendo. Entretanto, uma alma bem adestrada nessa ciência poderá, com os recursos da mente, atraí-la com a mesma facilidade que respira o ar, pois esta fonte de vida está disseminada por toda a parte. Os espíritos sábios estão dispostos a ensinar-lhes, dependendo de encontrarem os homens preparados para as modificações que correspondem à afinidade com essas bênçãos de Deus. Na verdade, o amor é a chave de tudo e de toda a vida, bem como de um corpo saudável. Entretanto, há outros aspectos que devem ser observados, para que se tenha felicidade e felicidade com abundância. Tudo que existe se integra em uma corrente de vida universal, em busca do despertamento de todas as suas qualidades. E esse intercâmbio, essa união de todas as coisas, é força do amor de Deus para a paz e a luz de todas as criaturas. Homens, uni-vos no bem e vos centreis melhor. Acho que é sentireis, né? Todas as portas se abrirão todas as portas se abrirão como por encanto. Eis aí Deus e Cristo a nos ofertarem os caminhos para que possais compreender as leis que governam e assistem a todos. E quando todos passardes a amar, a força vital que nos estimula a vida será mais ativa e vos mostrará ângulos mais convenientes para seguirdes em direção a Deus. É interessante, né, como ele coloca aqui, né, essa coisa da energia elétrica, né, do fluido vital como sendo a energia elétrica que faz o aparelho funcionar. Sem essa energia, ele não funciona. E me vem na cabeça essa ideia mesmo, né? A vida, como a gente conhece, não tem relação
com a vida a partir das dimensões e mundos que a gente ainda não conhece. Então, a gente fala de vida, mas essa vida como a gente entende aqui na Terra, o nosso corpo se movendo, nosso cérebro funcionando, as glândulas produzindo os hormônios, tudo são como máquinas que precisam de uma força motriz. E essa força motriz é o fluido vital, que vai fazendo com que tudo funcione. E o mais interessante, eu achei, quando ele estava falando, né, que a gente vai perdendo essa vitalidade, mas que ela pode ser recuperada, porque, como o Djair tinha dito, isso está aqui ao nosso redor, permeando absolutamente tudo. E ele fala especificamente da respiração. Mais uma vez, né, ressaltando a importância de uma coisa que para nós é automática e praticamente ninguém liga, a nossa respiração. Então, como é importante a gente criar o hábito de uma respiração consciente, entender a função de não apenas o ar, mas toda essa energia ao nosso redor ser aspirada, alimentar o nosso corpo, produzir as energias de que ele tanto precisa e, ao mesmo tempo, eliminar aquilo que a gente já consumiu, que se acumulando torna nocivo. Diga, Djair. Poxa, o estudo que você falou, me passaram, tá? Porque na época eu não tinha tempo para ficar isso. Hoje, todo isso aí já é um conhecimento que a gente tem cabelos grisalhos, cabelo branco, então a gente já tem esse conhecimento. Por que estou falando isso? Porque ele fala aqui, ó, cabe à doutrina dos espíritos a revelação dessas verdades. Isso que você acabou de falar é uma verdade que pouca gente conhece. De acordo com a elevação dos homens, sem contudo abalar as estruturas do conhecimento de cada um. Por que estou falando isso? Porque pega esse gancho seu e mais aquela pergunta que eles falam, que ele fala aquele livro dos espíritos, aquela pergunta 459, que os espíritos se influem sobre os nossos pensamentos e sobre nossas ações. Isso aí é um fundamento que a gente tem esse conhecimento, nem todos conseguem adquirir. O próprio, como ele fala aqui, univos no bem e vos sentireis melhor. Até o próprio bem, as pessoas não conseguem distinguir o que é bem, sabe? Existe o bem do egoísmo, um monte de troços que não convém a gente falar agora aqui. Isso tudo que está falando é a nossa convivência no dia a dia, nosso aperfeiçoamento, e esses espíritos, eles vêm e falam para a gente. Por exemplo, como eu dei um exemplo agora aqui, eu não tinha esse conhecimento, tudo que o Silvio acabou de falar aí, isso tudo foi me passando, porque eu trabalhava muito, não tinha muito tempo para estudar, mas ele sentiu o que tinha no meu coração. Como a Diva fez essa irradiação, eu senti o coração da Diva aqui dentro, praticamente, sabe? E aí eu até fiquei emocionada, como eu falei. E aí, conclusão, isso tudo leva o quê? Nosso aperfeiçoamento, só isso que eu queria falar. Eu lembrei da passagem no Yogananda, quando fala daquelas figuras lá da Índia, né, daquelas gurus lá, que não comia, né, ela se alimentava do prana, e é interessante isso, né, e ainda era gordinha, hein? O prana engorda, viu? Aquela na foto aparece, né? Pois é. Aí aparece a foto dela, né? E ela vivia de prana e teve estudos e tudo, né? Então, assim, o quanto a gente ainda somos ignorantes, né? Somos muito infantis ainda dentro dessa nossa existência, né? Uma coisa que eu... Pode falar? Deixa eu saber para frente. Uma coisa que eu achei interessante quando vocês estavam discutindo ali no início sobre o fluido vital e depois que morre, né? E aí esse fluido meio que desaparece, mas ainda está ali, né? E aí eu comecei a pensar com relação a uma vez que a gente estava discutindo de que todos somos um, porque ainda estamos todos dentro desse planeta, porque assim, você morre, ou você vai ser cremado, e suas cinzas vão fazer parte do planeta,
Então, suas substâncias, carbono, essas coisas todas, ainda está no planeta e está para todos. Ou você vai ser enterrado ali, vai se decompor, vai continuar sendo parte do planeta. E toda essa isso tudo propicia uma energia, né? Porque as bactérias, quando estão ali decompondo aquele corpo, tem um ciclo de energia naquilo ali. Tem uma eletricidade, tem um fluido ali, que, embora não seja o que faz com que a gente permaneça vivo, vai gerando outras vidas, né? E vai fornecendo outros elementos para o nosso planeta. Então, assim, é uma coisa tão complexa, a cabeça da gente fica meio doida, né? Quando a gente pensa assim, não, a gente faz parte do todo, de fato, a gente faz parte do todo, porque estamos nas plantas, depois que morremos, estamos nas plantas, no solo, na água, no ar, enfim. É bem interessante. E falando da respiração, eu estou com um livro aqui de frente para mim, sobre a luz do pranayama, justamente para a gente desenvolver melhor esse tipo de capacidade respiratória, né, que é tão importante, né, para a gente. É isso. E eu me lembrei de uma coisa agora, né, que é interessante. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, da síndrome do membro fantasma. O que é isso? As pessoas que têm alguma parte do corpo, por necessidades médicas, de ser amputada. E eles continuam referindo coceira na perna que não tem mais, sensação no braço que não tem mais. E isso acontece, né, enquanto você estava ouvindo a Sani falar, foi vindo na minha cabeça, porque a gente tirou o corpo material, mas os outros corpos, como ele especifica aqui, continuam ali. E eles continuam envolvidos por esse agente vital, por essa vitalidade. Então, é provável, né, possível, plausível, sei lá, que essas sensações sejam justamente porque fisicamente não existe mais aquele membro, mas como um ser completo, você só tirou uma casca da cebola. A cebola continua ali. Então você continua ali com todos os seus corpos hiperdimensionais que a gente não vê e não sente enquanto encarnado, mas estão ali, estão impregnados desse agente vital, desse fluido vital, dando a vitalidade, a vida como a gente conhece a ele. E talvez seja isso que faça algumas pessoas que sejam, pode ser mais sensíveis, de repente, continuar com a sensação de que, apesar da amputação, o membro continua ali. Diga, Djair. Olha só, Silvio, que coisa linda. Olha só, pegando esse gancho que você acabou de falar aí, olha só. Os espíritos ainda têm muitos corpos, bem desconhecidos da ciência humana, mas os mais estudiosos já entendem que existe, nós já entendemos que existe, sem, contudo, compreender seus objetivos. Então, isso tudo que eu quero falar, que a gente tem um delta percentual de conhecimento, que a gente, pelo menos, já sabe que ele existe. Como é que é seu funcionamento, como é que falta, ainda tem um caminho abissal para a gente compreender, como ele fala aqui. É só isso que eu queria falar. Você falando isso, Silvio, vocês estão acompanhando o meu processo, né, de perda da visual, aí, da visão aos poucos, né? E uma das coisas que eu percebi foi justamente isso, quando as pessoas, quando você fala da perda do membro, né? Quando eu acordo de manhã cedo, eu tenho muita dificuldade. É como se, eu estava analisando assim, o cérebro quer enxergar do jeito que enxergava antes. E é uma briga entre o olho, eu brinco, entre o olho e o cérebro, porque ele busca aquela parte que não consegue mais, que não funciona mais, ou que está cicatrizado, sei lá como é que é o nome que dá nessa degeneração. E aí eu fiquei assim, gente, quase como... a sensação minha foi essa.
é quase como se fosse um membro, eu falei isso para outras pessoas, é quase como se fosse um membro que eu tivesse perdido, mas que ele está ali, é como se tivesse ali, o cérebro tivesse ali, virando e falando assim, não, mas ele tem que funcionar, e ele não está ao mesmo tempo. E aí, esses dias, conversando com uma colega, e eu fui falando uns negócios lá, ela falou, engraçado, Diva, esse seu olho aí não está funcionando, mas eu acho que você está enxergando de outra forma. Aí, eu brincando, né? Você já está vendo de outra forma. Aí eu fiquei rindo. E como que as coisas vão funcionando, né? Que a gente vai desenvolvendo. Outro dia, eu sempre falei, né? Eu tô com um problema nos detalhes e que eu não enxergo, mas ao mesmo tempo, os detalhes também surgem. Uma colega encontrou outra e falou assim: ah, aquela ali é fulana. E aí eu olhei, eu vi assim só, eu vejo o corpo, mas eu não tenho uma visão correta do corpo, né? E aí eu falei assim, não é ela, não. A fulana é mais alta, é mais assim, mais assado e tal, isso aqui. Aí a outra falou, nossa, você percebe esses detalhes? Aí eu virei e falei assim, engraçado que eu nunca liguei detalhes, né? E olha só, e eu perdi os detalhes. Quando você vai no médico, eles falam que esse foco é onde perde a visão dos detalhes. E, ao mesmo tempo, você tem os detalhes. Então, é muita coisa que vai surgindo, até essa visão, essas possibilidades. Mas é uma briga muito forte entre o cérebro, a parte física, e essas outras partes que eu não sei dizer o que é. Às vezes dá um nó, às vezes dá umas coisas, né? Mas é uma experiência diferente. Com certeza. E não deve ser um processo muito diferente dessas pessoas que perdem determinadas partes do corpo e continuam com a plena sensação de que eles estão ali. Por que eu não posso andar? Eu tô sentindo que minha perna está ali, eu devia estar andando. E às vezes o pegar, por exemplo, a pessoa usa o que não existe para pegar. E aí, de repente, cai, ou não consegue. E quando se dá conta de que o braço que foi buscar não está ali. Não tem essa condição. E extrapolando para o teu caso específico, eu achei super interessante essa história dos detalhes, né? Porque a adaptação, né? Se você não tem mais, digamos assim, o foco para te dar os detalhes, de alguma forma você desenvolveu uma outra forma de captar esses detalhes. E não só capta, você transmite esses detalhes. Aí você vai pensar, não é pelo olho. Talvez não seja por esse olho que a gente vê, não é nem o olho que você vê, é o olho que a gente vê. Talvez possa não ser por esse olho, mas de alguma forma a tua visão para te dar esses detalhes está intacta. É tudo muito, muito doido. Eu confesso que é tudo muito doido. E a gente, quanto mais tenta entender, mais dúvida tem.